Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, que bom ter você conosco mais uma vez no nossa edição do Você Precisa Saber. Estamos transmitindo no canal da Embratel 126, no Sky Livre, canal 85, e no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E eu sempre começo o programa dizendo, se prepare, porque tem 3C, 3 ações para você. Curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que você conhece que precisam saber do conteúdo desse programa. E o nosso tema é muito interessante, logística, uma necessidade. E quem vai falar disso é uma pessoa especializada, né? Ele é formado em administração de empresas, é pós-graduado em engenharia naval, pós-graduado em arqueação de navios, é também pastor da nossa igreja ali na Serra, em Jardim Tropical 1, e nos deu o privilégio de vir participar do nosso programa, o nosso querido Tiago Silva. Seja bem-vindo, Tiago. Eu, Wallace, é um prazer enorme estar aqui e falar a respeito de um tema que nós vivenciamos todos os dias, né? A logística, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso cotidiano, e ela, dentro da indústria no Brasil, é uma área que movimenta em torno de 1,5 trilhões de reais no ano e emprega 12 milhões de pessoas, né, dentro desse mercado. E ela está presente porque ela faz parte dos processos de planejamento, programação, movimentação, entrega, e vai muito além desse conceito de indústria, de entrega de mercadorias. Muito interessante. Então, vamos começar com a primeira pergunta logo. Qual é a origem da logística? A logística, ela vem da Grécia Antiga, né, do grego logistes, que ela já estava presente ali para suprir as guerras entre os gregos e os romanos, né, os processos de planejamento, de suprimento para as tropas. E nós observamos a logística presente até mesmo na Bíblia, pastores. Porque quando nós vemos ali a passagem do Êxodo, né, quando o povo de Israel sai do Egito, havia uma organização logística para que eles saíssem, para que houvesse suprimentos, para que houvesse uma organização nesse processo de marcha durante aqueles anos no deserto. Da mesma forma, quando nós observamos a construção da arca, né, a passagem de Noé, está dentro de um processo logístico, faz parte do processo logístico a construção da arca, a mobilização de insumos para a construção daquela arca, a mobilização daqueles que estariam dentro daquela arca por uma orientação do Senhor, né? Então nós observamos que ela está presente no nosso dia a dia, no dia a dia da humanidade desde o princípio. Muito interessante, né? Inclusive, né, nós tivemos as edificações, né? Nós conversamos aí em off sobre as edificações dos egípcios, né? Que tiveram uma certa logística para fazer aquilo tudo, né? Construir as conhecidas pirâmides, né? Com altura tremenda, movimentando pedras aí de 2.000 quilos ou até com peso maior, né? Sem recursos, né? Que hoje nós temos. Hoje, qualquer movimentação que você faz, você tem uma grua, você tem um guindaste, você tem uma empilhadeira, né? Os equipamentos que estão dentro dos processos logísticos do dia a dia. Mas quando nós voltamos lá atrás, no princípio das coisas, nós observamos que esses recursos eles não existiam, mas o homem ele tinha que fazer a engrenagem rodar, digamos assim, né? Perfeito. E a logística ela estava presente para que houvesse essa organização e esse planejamento e para que o resultado fosse alcançado. Então, não pode dizer que a logística é uma atividade milenar, mas eficientemente no momento presente, né? Sim, o Ronald Ballow é um famoso escritor dentro da área logística. Ele diz que a logística é a profissão do presente. Ele disse isso no passado, né? Porque no presente, no passado e no futuro, nós vamos ter a necessidade e teremos a presença da logística, né? Quem está recebendo o sinal hoje tem um processo logístico envolvido. Estamos aqui por causa de um processo logístico, que é o trânsito urbano. Conseguimos chegar através dos processos logísticos, né? Então, ela é a profissão do futuro e a profissão do presente. Um detalhe que você comentou ali em off, que eu vi, é os modais, né? Quais os modais da cadeia logística? Sim, pois bem. A cadeia logística ela tem os modais que nós conhecemos, né? Que são áreas de atuação. Então, nós temos hoje, quais são os modais? O marítimo, que é o hidroviário ou a navegação.
o rodoviário, o ferroviário, o dutoviário, que são os dutos. Inclusive hoje no Espírito Santo nós temos uma grande indústria, né, que ela movimenta os seus insumos para mineração através do dutoviário, né, o ferroviário e o infoviário, que existe algumas curiosidades em torno do infoviário, que é algo não muito difundido, né, e não muito comentado, e que às vezes nós esquecemos, que é conhecido como, de repente, o modal digital ou o modal da informação, que nele nós temos ligados as áreas de fibra ótica, internet, satélite, né, que, como eu disse no início, é bem diferente daquilo que às vezes a gente imagina, que é transporte de produtos. Fora de logística, logo as pessoas elas tentam mentalizar um caminhão, um avião, uma locomotiva. Mas quando nós falamos dentro do infoviário, nós temos transporte de dados através da fibra ótica ou através do satélite. E um grande exemplo que nós tivemos nos últimos dias foi o Trombetas e Festas, no dia 1º de dezembro, onde a palavra ela foi levada dentro de uma expectativa de 1 bilhão de pessoas, né, através desse modal, que foi o satélite. Né? Quem está conectado conosco hoje está recebendo este produto, esse conteúdo, né, do programa através desse modal. Muito interessante o que você falou, né? Porque a gente imagina, por ser leigo no assunto, a gente imagina que quando fala de logística é transporte de carga e tudo mais. E, na verdade, nós temos, por exemplo, eu lembrei aqui os canais que a gente assina de televisão, tem toda uma logística para isso, né? Toda essa estratégia. Né? Você tem, para que o conteúdo ele seja levado, você tem em off, né? Você tem na retaguarda, no back-office, todo um processo de planejamento, de programação, né? Um processo de mobilização de equipamentos, mobilização de pessoas, né? De criação de uma grade, obviamente, mas o conteúdo deste canal ele vai através desse modal, o infoviário. É interessante, nós temos uma curiosidade aqui no Espírito Santo. Alguns anos atrás, um navio ele foi fundear para atracar em um dos portos do Espírito Santo. Né? Fundear é quando ele chega naquela área, você passa ali pela terceira ponte, você visualiza aqueles navios ali aguardando, né, o cumprimento da sua janela para que ele possa atracar para fazer a sua operação dentro de um modal marítimo, né, do processo de exportação e de importação. O navio ele foi fundear, aguardar para a sua atracação. Quando ele largou a âncora, que é um processo, descer a âncora na área de fundeio para que ele fique seguro, ele desceu a âncora numa área de cabo de fibra ótica e rompeu um cabo de fibra ótica. Então houve uma pane, houve um apagão dentro dos dados que aquela fibra ótica transmitia, e desde então a Capitania dos Portos ela estabeleceu dentro das cartas náuticas que os navios para fundear naquela área, eles deveriam ficar tantas milhas náuticas, que nós chamamos, daquela área de fibra ótica para que não houvesse esse incidente, algo que não é divulgado. Né? E um navio, uma operação dentro de um modal marítimo trouxe um transtorno dentro de outro modal, que é o modal infoviário. Muito, muito interessante, quer dizer, o acidente serviu para normatizar a conduta, né? Isso aí padronizou. E algo interessante nos processos logísticos é justamente isso, né? A padronização. Você não tem logística sem padronização. Isso vem desde o princípio. Quando Noé ele foi construir a arca, debaixo das premissas da direção do Senhor, havia um padrão. A madeira, o tamanho de comprimento, a largura, a altura, o que ele colocaria dentro daquela arca. Né? Quando Israel saiu do Egito, saiu debaixo de uma normativa, de um padrão, e no dia a dia do processo tem que haver essa padronização. Então a gente vê que como que a logística, né, ela interfere em tantas áreas do nosso convívio do dia a dia. Muito, muito rico isso aí. E qual o objetivo? O objetivo maior da logística? O objetivo da logística é entregar o seu produto, seja ele qual for, no menor prazo de tempo, sem desvio de padrão. Da mesma forma que ele saiu da origem, ele deve chegar no destino. O objetivo da logística nada mais é do que isso. E esse produto, quando nós falamos, não é uma mercadoria apenas, né? Como eu disse, informação, condição, recursos e afins. Que interessante. Você, no início, Tiago, falou a respeito de números de profissionais que atuam nessa área. Eu achei muito interessante. Você falou em torno de 12 milhões de profissionais. 12 milhões. Quer dizer, hoje nós temos no Brasil 12 milhões de pessoas que tiram o seu sustento trabalhando na área de logística. Muito interessante. Aí eu vou perguntar,
como a pessoa que está nos ouvindo, se tiver interesse, como é que ela pode entrar nessa área? Pois é uma área assim, que ela tem uma gama de empregabilidade muito alta, né? E hoje a logística ela vai além dos transportes, como dissemos, né? O transporte de passageiros, etc. Mas antigamente isso se dava por experiência. A inserção no mercado ela acontecia no primeiro momento e a pessoa ela ia evoluindo através da sua experiência. Hoje, nós vamos falar em 2004, o MEC ele incluiu numa lista de cursos de autorização o curso técnico de logística, e em 2002 foi incluso no Brasil também o curso tecnólogo de logística. Então, o melhor caminho hoje para entrar nesta área seria essa formação acadêmica, seja ela técnica ou tecnóloga de nível superior, na qual todos os anos as grandes empresas, as grandes indústrias, elas abrem processos de seleção para estagiários que são egressos desses cursos, né? Então, hoje nós observamos vários jovens ou chefes de família que concluíram esses cursos, seja ele o técnico ou tecnólogo de nível superior, entrando no mercado e galgando uma posição de técnico de operações, auxiliar de logística, conferente, analista, né? Colocando em prática aquilo que absorveram no período de vida acadêmica, né? Aplicando a teoria à prática. Muito bom. Aí eu te pergunto agora, uma pergunta muito pessoal. O que te levou durante os seus estudos, né, sua graduação, de administração, a te conduzir para fazer uma pós-graduação nesse segmento? O que levou você a isso? O que se incentivou você a buscar essa informação? O caminho ele foi um pouco inverso, né? Porque quando eu me coloquei no mercado, já como um jovem, como um servo, né, buscando a construção, a consolidação de uma família, de um lar, esses cursos ainda não estavam em alta e não era tão difundido, né, para os jovens. Então, primeiro eu me coloquei no mercado como profissional, já cursando a faculdade de administração, né, tive uma oportunidade de entrar no terminal portuário, em trabalhar no segmento logístico, me apaixonei pela área, dali eu vi que eu poderia tirar o meu sustento e na sequência eu busquei a especialização, né? Então, primeiro eu me coloquei como profissional, conheci a área, já cursava, já era acadêmico de administração de empresas e na sequência eu fiz as pós-graduações e a especialização para poder seguir. E lá se vão mais de 18 anos já no segmento. Muito interessante. E o que você poderia dizer para os nossos telespectadores, que nos assistem, independente se é da igreja ou não, porque esse programa tem esse caráter abrangente, né? Sim. Qual recado você daria para uma pessoa que está querendo, que está conhecendo hoje, como nós falamos antes, né? Hoje é diferente da sua época, hoje já existe já é difundido muito esse aspecto da logística, né? Se fala muito sobre isso, mas qual recado você daria para uma pessoa que busca, às vezes, estar sem saber o que profissão seguir e os atrativos da profissão, os desafios da profissão? O que você tem a nos falar sobre isso? É uma área, Wallace, que a gente brinca que não tem receita de bolo, né? Cada operação é um desafio, cada operação é um cenário novo, é um contexto novo e que você precisa ali de soluções imediatas, né? Porque os custos que envolvem os processos logísticos, né, eles são muito altos, né? Por exemplo, quando a gente fala de operação portuária, o modal marítimo, o custo de um navio parado ele é muito alto. Então, a cadeia logística, o processo, ele gira em torno para que não haja essa paralisação. E para que aquele produto, o produto que você está esperando na sua casa, ele não atrase, ele chegue dentro do prazo, né? Quando você compra algo pela internet e você tem uma previsão de entrega e quando atrasa um dia, já se começa a mandar uma mensagem ali para o fornecedor, cadê meu produto, começa a buscar o código de rastreio para ver se ele está a caminho, como é que está, porque existe uma expectativa em torno daquilo, né? Então, pro profissional ou para aquela pessoa que deseja entrar no segmento, hoje o fundamental é se qualificar. O fundamental é buscar um desses cursos técnicos, tecnólogos, um curso de capacitação, um curso de extensão, um curso de educação continuada dentro do segmento, né, onde você tem curso de auxiliar de logística, conferente, assistente de logística, assistente de faturamento, né, para que você possa se lançar no mercado, ter um bom currículo, né, e buscar esta oportunidade no mercado. E aí, pelo que você me fala, pelo que eu estou percebendo, é uma área que carece de profissionais, né? E não a gente vê que não é uma profissão de rotina, porque cada dia um desafio novo, né? Então isso é bom, né? Cada dia um aprendizado, cada dia uma história diferente.
E nós estamos no local, né, o Espírito Santo, eu costumo dizer que o Espírito Santo ele tem vocação portuária e vocação logística por natureza. A nossa geografia, a geografia do Espírito Santo, ela permite isso, né? Você tem diversos terminais portuários, você tem... Antigamente nós desfrutávamos aí do Fundap, nas empresas fundapianas, né? E você tinha uma crescente de armazéns, de distribuição. Então, tudo passa pela logística, né? O mundo, ele gira em torno das operações logísticas. E boa parte disso passa aqui pelo Espírito Santo. Né? Nós temos armazéns, nós temos portos, nós temos distribuidoras, nós temos transportadoras aqui e está sempre em crescente, sempre demandando de empregados, sempre demandando de qualificação e de mão de obra. Muito bom. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do Tiago por essa disponibilidade de vir aqui participar conosco e de trazer informação para aquilo que você, eu, precisamos saber, não é verdade, Tiago? Um abraço, agradeço. Se quiser encerrar, deixar um comentário, alguma coisa. Não, eu que agradeço a oportunidade, Wallace. A logística é algo que nós respiramos ela já há algum tempo e é muito bom poder falar dela e poder contribuir, de repente, para quem está conectado conosco nesse programa, né? Numa definição profissional ou abrir um leque de informações para que possa tomar uma decisão na vida profissional e conhecer um pouco mais do nosso dia a dia. Perfeito. Então você que nos assistiu está aí, eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam saber do assunto. Então o que você precisa fazer? Curtir, comentar e compartilhar. Se tiver alguma dúvida, pode fazer o seu comentário, porque o Tiago, por certo, vai olhar o seu comentário e vai poder interagir com você e te dar mais informações sobre o assunto. Tá bom? Então eu quero agradecer a sua presença, a sua estada conosco e nos encontramos no próximo programa. Você Precisa Saber. Um grande abraço e até lá. Você precisa saber.